Rádio Gilão Tavira. Aqui há ritmo. Aqui há paixão. Em FM. Online. E no teu coração. Ouve-nos na internet em radiogilão.com e em FM 94.8 e 98.4. Este é o nosso lugar para conversar. Vamos lá falar. Este é o nosso lugar para conversar. Vamos lá falar. Este é o meu tempo de antena. Dos pequenos aos crescidos, cabem todos aqui. Vamos falar da escola e não só. Temos muito para dizer sobre a vida. Esta é a Rádio Jovem dos Miúdos aos Graúdos. É mesmo fixe? É a tua rádio? É a tua voz! Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa da Rádio Jovem, um espaço de boa energia, partilha e inspiração que vos acompanha todos os sábados das 9 às 11 da manhã. A Rádio Jovem é mesmo fixe, é o tempo de antena dos miúdos aos graúdos. É um programa que, como já sabem, tem a colaboração da Associação de Pais do Agrupamento de Escolas Dr. Jorge Augusto Correia. Antes de apresentar os nossos convidados e de iniciarmos a nossa conversa, quero comunicar que este programa será repetido mais logo à noite, por volta das 8 horas, por isso terá a oportunidade de nos voltar a ouvir. E como já sabem, também vai parar ao Spotify em formato podcast para nos poder ouvir onde e quando quiser. Portanto, bem-vindos a uma emissão muito especial da nossa Rádio Jovem dedicada ao Dia Internacional dos Direitos das Crianças, que foi comemorado no passado dia 20 de novembro, na quinta-feira, se não me engano. Falamos muitas vezes de saúde, educação e proteção, mas será que falamos o suficiente do direito que as crianças têm de brincar? Porque é que brincar ainda parece uma coisa extra e não um direito fundamental? Hoje vamos falar aqui com 3 senhoras que tenho à minha frente e dois meninos mais pequeninos. Não vou dizer, um deles é criança, o outro se calhar prefere que eu diga que ele é pré-adolescente. Ele está-me a dizer que sim com a cabeça. Portanto, tenho daqui de mais perto para mais longe, tenho a Adriana Saraiva, terapeuta ocupacional, a Clara Marques, uma jurista, e a Cristina Silveira, uma professora. São todas especialistas no que toca à brincadeira e à educação. Portanto, temos também um jovem, o Olá. tal pré-adolescente, o Olá. Zé, Olá. e o mano do Zé, que é o Henrique. Queres dizer olá, Henrique? Olá. Portanto, não sei, bom dia Paula, já agora, desculpa, estás aí, eu nem Olá, sequer bom tinha dia. dito bom dia. Bom dia a todos e bem-vindos. Hoje sabe melhor, temos pessoas no estúdio. É verdade, é verdade. Que na semana passada foi assim, um bocadinho de improviso. Se não ouviram, podem ir ouvir no Spotify ou no site da Rádio Gilão. Pronto, não sei se as nossas convidadas se querem apresentar. Se não quiserem, vão ter de se apresentar na mesma, desculpem dizer-vos. Portanto, Adriana, se calhar tu que já... É só para sabermos um bocadinho mais Sim, sobre vocês. já cá conhecer tiveste a mais voz. vezes. Se Certo. quiseres começar, para mostrar como é que é. Modelar, no fundo, que é, É aquilo verdade. que os adultos costumam fazer e as crianças são exímias esponjinhas nisso. Então, eu chamo-me Adriana Saraiva, tenho 47 anos, sou terapeuta ocupacional, tenho 2 filhas, uma de 10 e outra de 11 anos. Sou apaixonada pela infância, pelo movimento, pela oportunidade das crianças serem livres e de olhar e ver a magia acontecer quando, no espaço de 40 minutos, 1 hora, 2 horas, conseguimos perceber que há um subir, uma escadinha com vários degraus, desde olharem para um equipamento e tentarem perceber como é que ele funciona, romperem aquela barreira inicial de quererem ir experimentar, perceber como é que é, e depois começarem a utilizá-la de formas diferentes e diversas, porque aqueles cérebrozinhos ainda têm, não estão convencionados, não estão limitados pelas questões sociais, pelo risco, e portanto vão percebendo que aquilo tem inúmeras possibilidades, e nessas inúmeras possibilidades eles entram num mundo mágico, imaginário, em que o tempo não tem lugar, é o tempo da chamada realidade suspensa. E ontem vimos muito isso e já falamos, não é? É verdade. E agora temos aqui a Clara. Então, a Clara Marques que começa, pronto, em termos profissionais na área do direito e vai fazendo um percurso entre marketing, recursos humanos, comunicação
e neste momento estou associada, estou a trabalhar aqui com a professora Cristina, mais a professora Celeste e a professora Sandra Marinho. Estamos a trabalhar no CEFAI, portanto no Centro de Formação do agrupamento de escolas aqui do Levante Algarvio, nomeadamente eu na parte da comunicação, pronto, que é aquilo que mais me apaixona. Tenho 45 anos, tenho 2 filhos, sou mãe, já fui criança. Ao contrário do que o Zé dizia há bocado. Exatamente, já fui criança e lembro-me muitas vezes, é engraçado, de enquanto ser criança, de olhar para os adultos e dizer, pá, eu quando crescer não quero ser assim. Pois. Tantas vezes que eu prometi a mim mesma não ser aquela mãe chata, de não sei o que, e às vezes abro a boca e saem os meus pais, não é? Vamos embora, estamos com pressa, temos 5 minutos. Pronto, e Vocês portanto... estão a ver a reação das crianças. As duas crianças que temos aqui são filhos precisamente da Clara e o Henrique estava a imitar a mãe, a gritar e foi Criança maravilhoso. e pré-adolescente. Pronto, E peço desculpa, pré-adolescente. Zé, é verdade. Não, eu acho que não grito muito. Acho que sou muito pelo peace and love, até porque tenho também uma parte do percurso pela empatia, pelo yoga, pelo mindfulness. Pronto, mas de repente, não é? É aquela coisa, abre a boca e sai um urso, ou uma leoa, ou uma coisa qualquer. Coisa assim. E às vezes é um bocado assustador. E em autorreflexão, portanto, e para já agradeço imenso o convite de hoje e de ontem de ter estado na Play Street, porque de facto foi fascinante, e que a Adriana estava a falar no tempo suspenso. Realidade suspensa. A realidade suspensa. Os gregos têm um nome para esse tempo, não é? Nós regemos-nos pelo Cronos, não é? O Cronos, da cronologia, está sempre a andar. E eles tinham o tempo do Kairos, né? O tempo das ideias, o tempo acima do tempo, o tempo dos deuses. E nós, enquanto sociedade, não mergulhamos a maior parte das vezes nesse tempo. Assim, conseguimos pontualmente quando estamos a fazer alguma coisa de que gostamos muito. Quando estamos, sei lá, a pintar ou a cantar, ou quando estamos num bom jantar com amigos e o tempo passa, nem dei conta disso, não é? E nota-se muito, especialmente também nas atividades manuais, quando estamos a fazer alguma coisa com o manual e eles quando estão a brincar, não é? Que de repente estão a construir os legos ou estão a jogar à bola, só passaram 5 minutos. Sim, sim. É esse o tempo que a nossa sociedade não privilegia e que no fundo acaba depois por cortar aqui, dentro desta lógica, não é, do direito a brincar, esta liberdade interna de acedermos a um outro tempo que é uma forma de nos transcendermos enquanto seres humanos. E portanto vivo muito preocupada com isso, vivo sempre a correr, não é? Mas vivemos e pronto, enquanto mãe, enquanto ser humano, preocupa-me muito esta falta de espaço, para ser, para pensar, para brincar. Sim. E portanto, e mais uma vez agradeço o convite de estar aqui. Nada. Bom dia, Cristina. Olá, bom dia. Bom, e depois disto tudo, vou já arrumar a questão. Já podemos ir embora. Já está. Podemos ir embora, exatamente. Cristina Silveira, professora de português. Neste momento a trabalhar na equipa do Centro de Formação da Associação de Escolas de Levante Algarvio. Estive 3 anos como representante do Centro na equipa regional de Autonomia e Flexibilidade Curricular. E este ano continuo a desenvolver trabalho no centro, tendo em conta os projetos que entretanto foram iniciados, até pelos próprios agrupamentos, pelo próprio centro, que é extremamente importante e que é importante para a capacitação dos docentes, e é esse o nosso trabalho, não é? E quanto a tudo isto, depois só posso dizer que o tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tem, e o tempo respondeu ao tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. Foi a única coisa que me lembrei. Não, mas isso isto porque a realidade, permanece. nós somos condicionados pelo tempo, É quer verdade. queiramos, quer não. Eu já estou naquela fase, tenho 59 anos, já sou avó, portanto já estou na fase em que o tempo é mesmo relativo. Pronto. E à parte das obrigações profissionais que, como é evidente, existem e implicam alguma limitação, a verdade é que o tempo depois deixa de ter o mesmo valor
que tinha em termos da pressa, que aqui já foi referida, por isso é que me lembrei desta ladainha, porque o tempo é mesmo relativo. Não é? É uma ladainha super atual. E é aquilo que nós fazemos dele. Claro. Esta é a questão essencial. É a pena que a gente só tenha consciência disso quando chega aqui. E mesmo assim, acho que não por completo, mas realmente aprendemos a relativizar muito as coisas ao longo da vida e o tempo passa a ter outra percepção. Obrigada. O nosso pré-adolescente, que se eu chamar de criança outra vez, já vou levar nas orelhas. Zé, quantos anos tens? Em que escola é que andas? Em que ano é que estás? Olá, o meu nome é José Machado, tenho 12 anos, ando na Dom Manuel em Tavira, agora no 7º ano, ainda não chumbei. Ainda bem. Tens uma boa explicadora, ouvi dizer. Tenho, claro. Gosto muito de história, mas eu sou mais ali para o lado das guerras e eu gosto muito da cultura grega e dos egípcios. Felizmente é o que eu estou a dar agora e espero poder dar a Primeira ou Segunda Guerra Mundial, porque é uma coisa que é uma coisa que eu gosto muito, realmente. Assim, Preenche, não é? Sim. Ele está a fazer gestos com as mãos, estão giro. Que mais? Obrigado pelo convite. E acho que é tudo. Eu vou dizer uma coisa, falar com o Zé, pronto, a explicadora do Zé sou eu. Mas, Para que falar ninguém com o saiba. Zé, Conta. falar com o Zé é como falar com um mini adulto, porque ele fala sempre assim. Vai, incrível. Sempre. É muito engraçado, é muito giro. Nós já Ele fala- tivemos cá várias crianças, É verdade. pré-adolescentes, e ele tem aqui uma postura e um fio condutor daquilo que quer dizer impressionante. Mas ele fala sempre assim, não é só com os adultos, porque ele fala assim comigo, fala assim com os outros que estão na sala, fala assim com toda a gente. É muito giro. Tem personalidade. Portanto, sim. Boa. E agora aqui... O mais aqui pequenino? Tem que ser criança, não é? Este é criança. És criança, Henrique. Sou Quantos anos é que tens? 8. 8! Estás no 3º ano. Estou. E estás a achar difícil? Não. Em que escola é que tu andas? Jardim Escola João de Deus. De Tavira. Olha, e brincas muito lá? Sim. Sim, ok, ainda bem. Qual é a tua brincadeira favorita? Jogar ao 15. Como é que isso se joga? É muito complicado. É muito complicado. Podes me ensinar? Então, uma pessoa vai contar até 15 e os outros vão se esconder. Quando eles vão se esconder, tem que se tocar nas costas do que está a contar e dizer o seu nome. Depois o que está a contar, se encontrar essa pessoa, diz o nome, mas se não encontrar, diz não vi ninguém e contar até 14. E só pode dar 3 passos. O que está a contar. É complicado. Ui. Muito Isso é muito complicado. giro. Muito bem, muito bem. Olha, verdade. ontem tivemos, não foi, Bia? Tu estiveste a moderar uma conversa Sim. e tivemos numa rua que chamamos Play Street e tivemos a falar então sobre o Dia Internacional dos Direitos das Crianças. Universal. Pronto. É mais Poderoso. Sim. E agora vamos aqui às perguntas sérias. Sim. Ou Queres seja, eu começar? já conversei com elas ontem, mas vamos fingir que nada se passou e que eu não sei a resposta a nada. Portanto, se vos fizer perguntas que fiz ontem, vocês respondem como se fosse a primeira vez. Com certeza. Vamos fingir que nada se passou. Portanto, eu se calhar começaria um bocadinho como comecei ontem e perguntar de facto à Clara, que é a nossa especialista nesta matéria, se os direitos das crianças estão devidamente legislados. Isso mesmo. Ainda é de manhã, desculpem. Legislados. E se não estão, o que é que podemos fazer para mudar isso? Então aqui vamos nós. Ora, em relação à legislação que existe na proteção da criança, e vamos alargar um bocadinho mais, não é só da criança, proteção das mulheres, proteção da cidadania, proteção do ser humano. Foi uma onda, por assim dizer, que surge com muita consciência no pós-Segunda Guerra Mundial. Acho que é sempre um marco e é de referir, porque até então
Até então não havia, não é? E tínhamos, pronto, e isto, quer da parte das crianças, quer da parte das mulheres, fazendo aqui assim puxando um bocadinho a brasa à minha sardinha, que eu sou uma defensora também aqui dos direitos das mulheres. Isto tem sido uma conquista, várias conquistas que se têm vindo a fazer. De facto, a criança, até um determinado ponto, era considerada, e nós víamos isso nas famílias, antigamente tinham-se 12 filhos, não era pelo número, mas pronto, 12 filhos tomavam todos uns contas uns dos outros e levavam pancada e não sei o quê, não digo que fossem todas as famílias, mas a criança era considerada assim uma coisa utilitária quase, não é? Ia trabalhar para trazer o ganha-pão também para ajudar a família. Por exemplo, eu tenho o caso do meu pai, que começou a trabalhar aos 11, 12 anos, que é uma coisa que hoje em dia é proibido, pronto, quer dizer, enfim. E, portanto, esta legislação e esta proteção é relativamente recente e é de facto pós a Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra, que se começa a tomar consciência da dignidade humana, dos direitos humanos, daquilo que é a violência, daquilo que é uma série de coisas, e então começaram a nascer as convenções, nomeadamente com a ONU, as Nações Unidas, por aí afora, que começam por proteger determinados aspectos da sociedade ou determinados indivíduos na sociedade que precisavam de uma proteção especial. Aqui cabem as crianças, e tem-se desenvolvido, a nível da legislação, cada vez mais momentos e aspectos de proteção destes direitos. Portanto, nós temos, desde o artigo em particular, e agora vou recorrer aqui à minha cábula, Força. O artigo 31 da Convenção dos Direitos das Crianças das Nações Unidas, que fala do direito, genericamente, direito ao repouso, aos tempos livres, o direito à brincadeira, o direito de poderem desenvolver-se emocional e fisicamente. Portanto, é um artigo muito lato, mas que é um artigo que, de alguma forma, abrange aqui uma série de direitos que devem ser acautelados depois pelos Estados, não é? Portanto, isto é uma convenção das Nações Unidas, depois é ratificada pelos diferentes países, nós já ratificámos isto há muito tempo, não é? Também já passámos para cá, e no pós 25 de Abril, portanto, na Constituição da República Portuguesa, que temos em vigor ainda hoje, que é pós 25 de Abril, temos nomeadamente o artigo 69, que fala especificamente do direito a brincar e do direito ao lazer para as crianças. Temos depois a Lei da Proteção das Crianças e Jovens, a Lei 147/99, que fala na proteção e promoção dos direitos das crianças. Portanto, temos a Convenção, que está tipo no topo, depois temos a Constituição, depois temos a Lei da Proteção das Crianças, temos o Decreto-Lei 203/205, que fala na criação de espaços seguros para as crianças poderem brincar. Portanto, perguntar assim, será que há legislação suficiente? Há legislação muito específica, há legislação suficiente que deveria garantir que, em termos práticos e na aplicação em termos de Estados, não é? E dos Estados, municípios, Ministério da Educação, tem toda esta articulação, que deveria aí sim haver espaço para que estes direitos sejam efetivamente cumpridos. O que é que não há? Por exemplo, temos nomeadamente uma CPCJ, uma Comissão de Proteção para Crianças e Jovens, mas o âmbito da CPCJ ou da própria Segurança Social é um âmbito muito focado, e ainda bem, pronto, e tem que ser, não é, para a violência cometida nas crianças e tudo mais. Não há propriamente ninguém, nenhum instituto, nada que vá verificar se o direito à brincadeira ou se o direito ao repouso está a ser cumprido ou não. Essa é uma grande falha. Portanto, legislação há, mecanismos para verificar se essa legislação está a ser aplicada, não há. Nem institutos, nem mesmo, e nós conseguimos perceber pela análise dos programas curriculares, daquilo que é a vida dos pais, das leis laborais. Portanto, fazemos aqui uma análise daquilo que é a nossa sociedade e vamos perceber que, sim senhor, eles têm o direito a brincar, mas não têm espaço para brincar. Não têm tempo para brincar. E sobre isto não se fala.
não é? A não ser aqui neste âmbito agora, e que se fala ainda mais. Essa é a grande questão. Portanto, a legislação há, a meu ver, o que precisaria de haver era agora mecanismos e entidades acreditadas, específicas, para fazer valer isto. Porque da mesma maneira não se aplica, porque da mesma maneira como há a CPCJ para a violência contra as crianças e tudo mais, e as famílias, deveria haver aqui um alargamento, só que ninguém está muito preocupado com o brincar. Essa é a sensação que me dá. Ninguém está muito ninguém está muito preocupado com isso. Portanto, respondi à pergunta. Olha, obrigada, já temos toda aqui a base teórica para podermos desenvolver o nosso programa à volta disto. Eu quero muito saber um bocadinho mais do que das duas senhoras, para além da Clara que estão aqui, quero muito saber a opinião do Zé e do Henrique, mas primeiro vamos aqui ouvir um bocadinho de música e voltamos já a seguir à nossa conversa. E já cá estamos de volta para falar hoje sobre o Dia Universal dos Direitos das Crianças, um tema muito importante que, apesar de ser um dia específico para o comemorar, devia ser falado todos os dias e não apenas nestes dias, porque fica bem na fotografia. Portanto, nós há pouco tivemos a ouvir aqui a Clara a falar muito sobre a parte judicial, jurídica, pronto. Vamos pronto. E eu agora quero saber a opinião dos verdadeiros especialistas, que são as crianças. Desculpa, Zé, até aos 18 anos vais ser chamado de criança. Por isso, e acredita em mim, quando fizeres 18 vais querer ter outra vez menos. Porque é muito menos divertido. Vamos ver daqui a 6 anos. Podes confiar em mim, é muito menos divertido. Queria saber a vossa opinião sobre os direitos das crianças. Vocês sabem o que é? Sim, eu estou a falar de mim, né? Não estou a falar do meu irmão. Eu sei realmente o que é um direito de uma criança. Isto, na minha opinião, eu acho que um direito da criança é uma coisa que a criança deveria ter. Não estou a falar de brinquedos e dessas coisas, estou a falar de estudo, comida, família, direito à avó, a falar e essas coisas todas que são importantes para a criança. Olha, e achas que todas as crianças conseguem ter isso? Todas as do mundo? Não, eu acho que não, na minha opinião, mas acho que todas deveriam ter. Por exemplo, há países muito pobres em que as crianças têm de ir trabalhar, acordar muito cedo para ir para os campos ou para as colheitas, e realmente deve ser duro, não é? E o que é que tu sentes? Imagina que eras tu. Eu sinto que não é justo, porque em vez de estarmos a estudar uma coisa que pode mudar para sempre a nossa vida, estamos a fazer uma coisa que também pode mudar a nossa vida, mas não se compara àquilo que deveríamos estar a fazer. Pois, e é o estudo e depois o brincar, não é? O estudo e depois o brincar. Que é também Tu gostas de brincar? Ou já és demasiado velho para isso? Não, eu gosto muito de brincar. Eu tenho um ou dois amigos que gostam mesmo de brincar comigo. Tipo, temos para aí o mesmo grau de imaginação, porque nós imaginamos, por exemplo, sei lá, que está um homem ali e que estamos a persegui-lo. Isso. Muito bem. Olha, antes de falares com o Henrique, eu não sou da tua idade, mas já fui da tua idade há muito menos tempo do que todos os que estão aqui na sala. Portanto, eu quando era mais pequena sentia um bocadinho que quando chegamos à tua idade, as pessoas deixam de achar graça ao brincar. Tu sentes isso na escola? Na escola já ninguém quer brincar. Também já não há parques lá, só há campos de futebol, porque também irrita estar sempre a jogar lá futebol e nunca mais poder fazer nada. Tipo, só sair do intervalo e ir a correr para o campo durante, 8 minutos, 1 minuto para lá e 1 minuto para cá, e depois realmente custa, não é? Porque não temos mais nada para fazer. E era uma coisa que eu costumava muito inventar brincadeiras na João de Deus, na escola onde o Henrique também anda, que eu também andei lá até ao 4º ano, e era fixe. Era fixe, até criávamos assim lojas e essas coisas, mas sem dinheiro, sem nada. José, e ali no 5º ano, não é? Estás Não, estou no 6º. Sétimo. Pronto, desde quando passaste para o 2º ciclo e agora para o 3º, tu sentes que tens tempo para brincar? Não,
porque apesar de ter mais horas livres, por umas 4, 5 horas livres por causa das tardes livres, ainda sinto que não tenho mais tempo para brincar. Porque às vezes realmente até tenho, mas a maioria das vezes nunca tenho. Porque é o estudo, os testes e é tudo, isso tudo irrita. É verdade. Não, olha que não és o único a dizer isto. Atenção, nós já falámos com várias crianças e que falam sobre a escola, sobre pronto, o que gostariam de mudar na escola. É verdade. E é transversal. E o Zé, no caso concreto do Zé, o Zé tem sorte porque ele é bom aluno e ele, ao contrário de muitas crianças, passa 1h30 por semana na explicação. Ao contrário de muitas crianças, que há crianças que passam tardes inteiras em ATL a fazer coisas da escola e ele tem essa sorte. Se calhar porque tem capacidades também, se calhar não, de certeza absoluta, mas também porque provavelmente tem pais que se preocupam com o tempo livre que ele tem, até porque ele também pratica desporto e tudo mais. Sim. Portanto, eu acho que isso é importante, perceber que há crianças que passam imenso tempo fechadas em salas, saem da escola para ir para outra escola, entre aspas, os ATEs e tudo mais, para continuarem a fazer coisas da escola e a estudarem durante a tarde toda. E depois os pais também percebem que seja por trabalho e não sei o quê, às vezes só os vão buscar mesmo ao fim da tarde, em que já não é tipo jantar e cama. Pois, e há pessoas assim crianças assim, perdão, em que é todos os dias. É todos os dias até à 1, sai da escola e vai para o ATL fazer como se fosse uma segunda escola. E basicamente, na minha opinião, não têm tempo para brincar. Tens amigos assim, não tens? Tenho. Pois. Henrique. Ai, que fofo. Sempre que eu digo o nome dele, ele sorri-me. Tu és tão querido. Olha, na tua escola tens tempo para brincar? Sim, tem. E achas que o humano tem menos tempo para brincar do que tu? Sim. Sim. Quando fores para a escola do teu irmão, que acho que vai ser o percurso, já só te falta o 3º e o 4º ano. Depois vais para a escola dos grandes. Vais ter saudades de brincar? Vou. Achas que devíamos... O que é que tu achas que devia haver na escola dos grandes para que toda a gente pudesse brincar? Inventar novas brincadeiras e nos parques. Gostavas que houvesse parques infantis na escola dos grandes? Sim. Para os que gostam de brincar poderem brincar. É verdade. E tu gostas muito ou pouco? Muito. Só para perceber. Sim, gosto muito. Então agora passamos aqui à Adriana, a nossa especialista do brincar. Ouvindo estas crianças, ouvindo aqui as leis da Clara, a nossa especialista aqui na parte jurídica, o que é que acrescentas, Adriana? O que é que sentes da parte destas crianças e jovens, porque a gente já sabe que eles também gostam de brincar, e o que é que sentes como é que te sentes em relação a estes testemunhos, que sabes que são a maioria, e o que é que podes partilhar aqui connosco? Então, eu gosto muito dos olhos com que o Henrique olha para as coisas, porque na verdade é a mesma coisa que a gente pôr os óculos das crianças. Na verdade, ele olha para a vida e para o dia-a-dia como um brincar. Se vocês pensarem muito bem, todas as crianças, de manhã até à noite, estão no universo da brincadeira. E nos interstícios vão acontecendo as aulas, as obrigações, o arrumar coisas, o vestirem-se, o lavar os dentes. Mas, de uma maneira geral, e no ideal, eles estão sempre neste universo da brincadeira. E nós depois vamos podando esta realidade deles e trazendo-os mais para o nosso universo do Cronos / Kairos que a Clara falava aqui no início. Inclusivamente há um projeto relativamente recente que nasceu o ano passado, se eu não estou a erro, que se chama Gera Kairos, que é um projeto que serve um bocadinho o propósito das rotinas selvagens, serve para resgatar o brincar de rua, para trazer mais oportunidades, mais espaço e mais tempo, e pega precisamente na expressão do Kairos. E de facto, não fosse este ritmo de vida acelerado,
e se nós conseguíssemos estar mais próximos, da mesma maneira como a Beatriz e o Henrique, daquilo que são as nossas memórias individuais do brincar e do que é que nos dá prazer e nos faz sentir bem e faz sentir que o tempo passa a correr, em que estamos entretidos com algo que nos preenche, que nos dá gozo e nos faz transcender, como dizia bem a Clara. Se nós formos a essas memórias e se o nosso dia-a-dia tivesse mais oportunidades de estar alinhado com isso, provavelmente seríamos todos muito mais saudáveis, mais felizes e mais conscientes e sensíveis de proporcionar isto às crianças. É interessante como é que as nossas memórias de infância nos levam a querer dar aos nossos filhos e às gerações das crianças de hoje em dia coisas diferentes daquilo que foi as nossas referências. Eu cresci no Porto, eu sou do Porto, e as minhas memórias de infância têm muita brincadeira ao ar livre, tem brincadeira na rua, tem brincadeira com vizinhos, tem brincadeira até altas horas da noite no verão e só às 11 e tal ir para casa para dormir, mas também está muito marcada por corridas contra relógio durante as manhãs para chegar a tempo e horas a cumprir as responsabilidades do mundo dos adultos, e que eu tento não fazer isso com as minhas filhas, e acho que em certa medida conseguimos. Estou aqui perfeitamente solidária com a Clara, que temos momentos e momentos, há alturas em que de repente a realidade se impõe e nós temos que, como adultos, priorizar as responsabilidades de horas de entrada na escola, de uma data de coisas que nos afastam deste universo do brincar. Mas, e pegando um pouco naquilo que é o testemunho do Henrique, a nossa vida e a sociedade está cheia de paradoxos, não é? Nós nunca tivemos tanta informação, nunca tivemos tantas ferramentas, nunca tivemos tanta legislação protetora dos direitos das crianças e, no entanto, ainda assim, entre o legislar e passar à prática, ainda vai uma distância considerável. E, portanto, como é que, pensando nas palavras do Henrique, alunos de segundo e terceiro ciclo que passam a ter tardes inteiras livres, não é? Mesmo tendo essas tardes inteiras livres, depois elas são todas ocupadas e são transformadas em miúdos agenda, não é? Com uma carga equivalente a um CEO de uma empresa, não é? Temos os profissionais, os trabalhadores portugueses com das maiores cargas laborais da Europa. Temos a população portuguesa com mais índices de depressão e ansiedade e problemas de saúde mental, mais consumos de antidepressivos e, em paralelo, transferimos isto também, sabendo nós que isto não é saudável, temos também das crianças da OCDE com maior carga horária semanal, não é? Portanto, se calhar pegando também aqui noutras oportunidades que existem, se há ferramentas como flexibilidade curricular, autonomia nas escolas, se existem ferramentas como AECs, será que os recreios poderiam deixar de ser de 8 minutos, como o Henrique descrevia de uma forma exímia e tão incisivo? Eles têm o coração ao pé da boca e ainda bem que é assim. Que não dá tempo para chegar ao recreio, que é estéril, está transformado num grande campo de futebol, como dizia o professor Carlos Neto, que é incrível como é que todas as escolas de repente têm campos de futebol, e nós fomos visitar a escola de Cabanas e o campo de futebol ocupa praticamente metade do recreio, não é? E tu pensas, como é que isto será em termos equitativos de géneros, menino e menina? Será que os meninos vão todos para o campo de futebol? Será que as meninas também vão para o campo de futebol? Será que isto dá oportunidade para todos os tipos de brincar que são necessários e que existem num recreio, não é? Que não é só o jogo de futebol e não pode ser um recreio futebol-ocêntrico, não é? Portanto, acho que ele tem razão, estas coisas irritam e eu estou com ele, irrita como é que nós não conseguimos olhar para isto e reestruturar de outra forma e passarmos a ter mais
ativistas, como a nossa Capicua, que agora fez uma parceria na cidade do Porto com uma entidade chamada Serpentina, e que põe nas letras das músicas dela a importância de nós criarmos cidades mais respeitadoras das necessidades e dos direitos das crianças. E deixarmos todos de sermos meros utilizadores dos serviços e passarmos a ser corresponsáveis de tudo. Nós não somos utilizadores da escola. A escola não tem que ter o ónus de estar sempre a ser apontada ao dedo dos problemas. As associações de pais, os pais, a comunidade educativa, os decisores políticos, todos os órgãos que têm capacidade para isto deveriam estar envolvidos e serem chamados à ação quando podem fazer a sua parte. Obrigada, Adriana. Eu quero muito saber a opinião da professora Cristina, mas estamos a chegar ao fim da nossa primeira hora, portanto nós voltamos já a seguir para a segunda hora da Rádio Jovem. Bom dia! Este é o nosso lugar para conversar, vamos lá falar. Este é o nosso lugar para conversar, vamos lá falar. Este é o meu tempo de antena. Dos pequenos aos crescidos, cabem todos aqui. Vamos falar da escola e não só. Temos muito para dizer sobre a vida. Esta é a Rádio Jovem dos miúdos aos graúdos. É mesmo fixe? É a tua rádio? É a tua voz. E já estamos de volta na segunda hora do nosso programa. Hoje temos aqui 3 mulheres e uma criança e um pré-adolescente. Para falarmos sobre o Dia Universal dos Direitos das Crianças, que se celebrou no passado dia 20 de novembro, na quinta-feira. Portanto, nós já ouvimos a Clara, que falou aqui das leis e de toda a legislação que existe para perceber? Sim, para assegurar os direitos das crianças, que, pelos vistos, na prática não é bem assim que funciona. Já tivemos também a perspectiva da Adriana, que é terapeuta ocupacional e que lida muito com crianças, e esta parte cognitiva e do cérebro e de tudo mais. E da motricidade. E da motricidade, sim, que às vezes falta. E agora eu queria muito saber, porque a Adriana também falou da escola, eu queria muito saber a opinião da Cristina, que é professora. E nós temos falado, o Zé já se queixou disso e as mães e os alunos no geral falam muito sobre a carga horária que os alunos têm em Portugal, principalmente, não é o nosso caso, e a quantidade de coisas que os professores têm para dar ao longo do ano. Antes de passar a palavra, ontem conversava com uma miúda que está no 7º ano na escola de Dom Pipers Correia, e estive ali a comparar e ela efetivamente tem menos horas de aulas do que eu tinha quando estive no 7º ano. No entanto, o programa que ela dá é tão ou maior do que aquilo que eu tinha. É tão grande ou maior do que aquilo que eu tinha. O que é que se passa? O que é que acontece? Consegue-nos ajudar a perceber isto? Eu, como toda a gente, gostaria de resolver os problemas todos do mundo, mas não consigo, juro. Não tenho essa capacidade nem essas competências. De facto é algo que nós não temos explicação, mas eu acho que se prende com uma questão de gestão. Isto é, quando nós falamos em currículo, e existe um currículo formal, como é evidente, neste momento nós já não falamos em programas de disciplinas porque eles já não existem. Neste momento nós temos aprendizagens, as chamadas aprendizagens essenciais, que existem por disciplina ou por área disciplinar. E estas aprendizagens são um guia para nós trabalharmos com os nossos alunos. É evidente que as aprendizagens são um documento orientador, têm obrigatoriamente conteúdos, como é óbvio. Aliás, as aprendizagens estão definidas de acordo com conteúdos, capacidades e atitudes dos alunos, portanto estão relacionadas diretamente com o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, porque as duas coisas não são dissociáveis nem pouco mais ou menos. Mas como é evidente e como é em tudo, nós temos
anos. O Henrique rouba tudo. Estou a fazer um esforço enorme para não olhar, mas a minha visão periférica não me deixa. Ele é o que é? Uma criança, não é? E é incrível. Henrique, tu és super fofo. Se um dia quiseres ir visitar o teu irmão, serás muito bem-vindo à minha salinha. Olha a cara do irmão. O Zé não está a achar graça. Essa parte não tem graça, não tem, definitivamente. Ele é fofo aqui, mas em casa. A gente conversa depois, é mais ou menos isto. Mas como estava a dizer, as aprendizagens são orientadoras, portanto não são fixas. E quando eu digo não são fixas, isto é a parte da gestão curricular, não é? que é permitida. E eu acho que, de facto, nós, e quando eu falo de mim e da classe docente de uma forma geral, nós temos muita preocupação com os conhecimentos e esquecemos de tudo aquilo que vem acoplado ao ato de ensinar e ao ato de aprender, não é? E a gestão deste currículo, que hoje nos está até facilitado, porque nós podemos trabalhar o currículo, e ontem já estivemos a conversar sobre isso, não de uma forma muito aprofundada, mas a realidade é que nós podemos trabalhar o currículo de várias formas. E as aprendizagens estão concebidas de maneira a serem trabalhadas não como uma bíblia de seguir passo a passo, mas para nós, em conselho de turma, não é? Ou em conselho de docentes, ou em equipa educativa, o nome que lhe quiserem atribuir, trabalharem aquelas aprendizagens e ver como é que eles vão trabalhar com aquela turma específica. Isto implica quê? Implica um conhecimento muito aprofundado das crianças que nós temos à nossa frente, crianças e jovens, que nós temos à nossa frente, conhecê-los, conhecer os seus interesses, as suas necessidades, as suas ânsias, os seus problemas, as suas esperanças, as suas expectativas face à vida, etc. Por muito utópico que isto pareça, não é? É essencial. É essencial para quê? Para que eu crie dentro da minha aula, e não utilizo a palavra sala propositadamente, a minha aula de acordo com os alunos que eu tenho à minha frente. Fácil? Não. Trabalhoso? Sem dúvida. Não é? Mas a realidade é que, se eu quero cumprir a minha parte enquanto docente e levar aquelas crianças a aprender, compete-me a mim gerir isto da melhor forma, porque eu tenho que as conduzir ao conhecimento. Através de quê? Motivando-as para a aprendizagem, provocando-lhes curiosidade, levando-as a conhecer e a explorar o mundo, e muitas vezes isto se faz através da brincadeira. É evidente que eu não procedo da mesma forma com uma criança no pré-escolar ou com uma criança no secundário. Este lúdico não tem o mesmo impacto, tem objetivos diferentes, tem conteúdos diferentes, tem tudo isso. Mas, efetivamente, isto é um trabalho conjunto, é um trabalho conjunto de conselho de turma, não é? E é um trabalho também de escola. Quando nós falamos na autonomia da escola, quando nós falamos na flexibilidade curricular, na flexibilidade pedagógica, isto tudo está interligado. Está interligado com uma coisa muito simples, que é o não, ou com um lema, ou com um tema, se nós quisermos, que é o não deixar ninguém para trás. Não é? E aí vamos até à Agenda 2030, vamos até aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com os quais nós nos comprometemos. Temos aqui muita frente para atacar. E aqui é essencial que nós criemos prioridades, efetivamente. E a escola é um reflexo daquilo que está à sua volta. É um reflexo da sociedade, do seu contexto. E para isto temos vários instrumentos, não é? Que nos podem ajudar justamente a trabalhar todos no mesmo sentido. E é no âmbito desta autonomia que traz a responsabilidade do conhecimento da comunidade, não é? Que a escola deverá atuar. E para isto tem um projeto educativo. Um projeto educativo que tem linhas orientadoras, onde expressa a sua missão, a sua visão enquanto escola, os princípios que defende, os objetivos que tem, e isto face ao contexto em que está inserido. Por isso, um projeto educativo
no sul do país não é igual a um projeto educativo, nem pode ter os mesmos objetivos que tem um projeto educativo no norte. E são estas linhas orientadoras que depois nos permitem também pensar enquanto perfil do aluno, aquilo que se quer que o aluno seja à saída da escolaridade obrigatória, que é o 12º ano. Sim. Portanto, estamos a falar de todos os ciclos de escolaridade, certo? Portanto, estou a tentar, na minha cabeça, não me dispersar muito da pergunta, o que está a ser extremamente difícil. Isto tudo para dizer que o currículo tem que ser encarado como algo não fixo, flexível, que se tem que trabalhar em função dos alunos que eu tenho. E tendo o contexto e os interesses dos alunos à minha volta e que eu tenho à minha frente para trabalhar. Eu não posso fazer isto sozinho. Verdade. De maneira nenhuma. E é aqui que a importância das aprendizagens e não de um programa curricular se impõe. Porquê? Porque há aprendizagens que se repetem. O perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória é igual para todas as áreas disciplinares, não é? E tem 10 competências diferentes, não é? Mas os valores e os princípios são os mesmos para todas elas. Portanto, eu tenho que desenvolver no aluno a curiosidade de aprender, sim senhora, tenho que desenvolver mecanismos e criar ferramentas que lhes dê acesso a essas ferramentas para eles ganharem essas competências. E esta competência não estamos a falar apenas do conhecimento, estamos a falar da capacidade de mobilizar o conhecimento que eu tenho para a minha ação, não é? E simultaneamente o saber estar, o saber ser, o saber conviver com os outros. E tudo isto está relacionado. Quando eu promovo a brincadeira dentro da sala de aula, aquele aspecto lúdico que permite a aprendizagem ou que ajuda a que a aprendizagem seja realizada de outra forma, é evidente que os alunos estão muito mais à vontade. Desde que não lhes seja imposto aquele tempo, não é? Que aquela coisa de não te ponhas assim porque tens que estar direito, estás numa sala de aula. Não é? Tudo depende do momento, tudo depende da situação. Eu posso criar momentos em que os alunos podem estar perfeitamente sentados, deitados, sentados em cima da carteira. Depende, não é? Depende da forma como eu vou trabalhar e o que é que eu vou trabalhar e o objetivo pedagógico que eu tenho quando trabalho determinada aprendizagem. É engraçado que a Cristina referiu aí a vários fatores que as crianças devem de saber, como saber estar, saber ser, até a curiosidade de aprender. O saber fazer. O saber fazer, e são tudo coisas que as crianças adquirem a brincar. O saber estar com os outros, o saber viver em sociedade, o saber tomar decisões, até a curiosidade de aprender, as crianças adquirem a brincar, portanto... Por isso ontem, quando falávamos justamente nisso, na importância do brincar, não é? Tem a ver justamente com isto, porque é no brincar que eles são autónomos, que eles aprendem a tomar decisões. Porque como ainda há pouco nós falávamos à parte da nossa conversa, estávamos a conversar, a realidade é que eles têm a necessidade de se sentir importantes, que podem decidir, não são só os outros. E quando nós lhes damos esta capacidade de decidir, esta importância de decidir, pode ser na coisa mais banal, ele sente que tem importância. Ele tem o sentimento de pertença e que a voz dele se faz ouvir. Eu até posso não ter aquilo em consideração naquele momento, mas isso não implica que eu não valorize aquilo que ele diz naquele instante. E isto na brincadeira é importante. Ele aprende não só a conhecer, porque aprende regras. Sim. Porque quando eu jogo à apanhada, eu crio as regras, mesmo que as regras sejam criadas naquele momento. Mas são criadas por eles, não é? Portanto, há regras. E eles têm a noção de que há um limite qualquer. Não é? As crianças mais pequenas têm. É disto que nós estamos a falar. Depois, a seguir, além da regra, há a possibilidade de ultrapassar a regra. Como? Com que margem? Que capacidade é que eu tenho de o fazer? Depois vem a negociação, não é? Que é quando eu ultrapasso a regra, mas eu tenho que negociar. E aprendo também simultaneamente a defender a minha ideia. Portanto, eu tenho a voz e eu defendo aquilo, arranjo argumentos, certo? É verdade. Tudo isto são competências sociais que eu ganho lá embaixo. Portanto, a brincadeira é o melhor meio de socialização que eu tenho.
impedir a criança de brincar, e ontem, já não sei a que propósito em que momento é que isto foi dito, é impedir também uma série de direitos que vêm acrescidos e que estão ligados ao brincar. E até o próprio desenvolvimento. Exatamente. E era aí que eu queria chegar, era o condicionar o desenvolvimento da criança. Portanto, se nós hoje, e pensando no perfil do aluno, não é? Se nós hoje queremos desenvolver todas aquelas competências, nós temos que olhar para as aprendizagens de outra forma. E temos que olhar para o aluno de forma holística e não apenas parcialmente ou com partes. Não é? Eu vou tratar desta parte porque eu trato do português, tu tratas da geografia e tu tratas da matemática. Não. Todos estes saberes têm que confluir e eles estão interligados. Eu preciso do português para interpretar, para compreender, para saber mobilizar, não é? Determinadas informações, para poder até fazer simulações, para resumir, para tudo isto, nós vamos ganhando ao longo. E a brincadeira é essencial, porque me permite tudo isto. Não é? Professora Cristina, é incrível o que disse. Eu acho que, aliás, todas disseram Esperemos coisas... que todos os professores neste país estejam a ouvir Era isso, porque... Só um disclaimer. E eu agora estava-me aqui a surgir várias coisas que até apontei. A pergunta fica para quem quiser falar, embora eu vou falar aqui de uma lei, não é? Pronto. E que tal irmos, pronto, como comunidade, não é? Local, não é? Não podemos... Podemos até, no nosso local, contagiar as outras partes. E o que eu diria era, será que podemos pegar na lei e ir lembrar às escolas, não é? Vocês são de um centro de formação, de agrupamentos de escolas. Será que podemos pegar na lei e ir lembrar às escolas do essencial, portanto, da importância de ajustar aquilo que eles têm que fazer para as necessidades das crianças? Portanto, eu estou a dizer isto porque temos que pegar numa ponta, não é? E não podemos estar à espera do Governo Central, se calhar até que o próprio município precisa de que a gente diga assim, olha, precisamos disto. E eu penso que há alguma abertura para isso, porque também percebem desta necessidade. E se calhar falta aqui criar qualquer coisa. Um movimento cívico. Pronto, quem é que quer dizer algo sobre isto? Eu posso rapidamente, só para já deixo o microfone aberto. É uma coisa muito simples, porque assim, por exemplo, estamos agora a falar do direito à brincadeira, não é? Que vem consagrado, por exemplo, da Constituição da República Portuguesa. E as pessoas esquecem-se, aliás, é uma grande lacuna que existe, é uma grande iliteracia jurídica. As pessoas não sabem normalmente o que é uma Constituição, o que é um Código Civil, não fazem ideia. Pronto, terei todo o gosto em trazer, por exemplo, os básicos, não é? Tipo, como é que nasce a personalidade jurídica? O que é o direito à imagem? Se eu matar alguém, normalmente já se sabe que é o Código Penal, mas pronto, fora isso, ao Código da Estrada, ao Código Penal e pouco mais. Onde é que vem o meu direito ao bom nome? Onde é que vem o meu direito ao trabalho? Onde é que vem... As pessoas normalmente não sabem. E isto é grave. O direito à brincadeira é um direito que está consagrado, como eu disse. E eu vou só interromper um bocadinho. Porquê? Porque se não formos nós os adultos, não é? Não, as temos crianças que ser não nós. têm temos que ser essa nós. habilidade. Não há estruturas em termos estatais, não é? Por exemplo, não se ensina na escola os direitos básicos, ou pontualmente alguma coisa em cidadania, não é? Temos que ser nós a cultivar-nos. E nós, enquanto cidadãos ativos, membros ativos da sociedade, que o somos a partir dos 18 anos, temos voz antes, exatamente, mas a partir dos 18 anos podemos manifestar a nossa vontade, a nossa opinião, através dos atos eleitorais e não só. Há possibilidade perfeitamente de organizar um movimento cívico, uma petição. Nós temos recursos consagrados na própria Constituição que nos permitem chamar a atenção. Pessoal, há aqui um direito, por exemplo, que não está a ser devidamente acautelado. O que é que nós podemos fazer? Nós podemos apresentar propostas e podemos ouvir contrapropostas e pelo menos suscitar a discussão. Porque se nós não o fizermos, ninguém vai fazer por nós. Esta é a grande questão dos direitos. Os deveres, toda a gente sabe mais ou menos os seus deveres. Os direitos, ficamos sempre à espera, porque vivemos dentro de um Estado social, democrático, que supostamente, pronto, o Estado social vem e é o nosso paizinho ou a nossa mãezinha, vem tomar conta de nós. Não vem. Se não formos nós empoderados a saber a que é que temos direito e de que forma é que podemos reclamar os nossos direitos, se não for isso,
podemos esquecer, porque ninguém vem dizer, é verdade, tu tinhas um direito a brincar, olha, pronto, agora vai lá. Portanto, é da nossa responsabilidade conhecer os nossos direitos, saber quais são as ferramentas que podemos utilizar e ativá-las. Ok. Pronto, isto. Olha, pronto, eu quero muito ouvir a opinião de outras pessoas, mas isto é um tema realmente que nós abrimos os microfones e elas têm tanta coisa para dizer. Não, isto portanto, não chega. É verdade, não chega. Portanto, agora ficam com Vizinhos e Pôr do Sol. Até já! E agora estamos de volta, mas para ouvir a nossa rúbrica A Voz da Assembleia, com os alunos Neilini, Rodrigo e Yara da Escola de São Brás del Portel. Silêncio! Vamos dar início à Voz da Assembleia. Olá a todos, sejam muito bem-vindos à Voz da Assembleia. Hoje vamos falar sobre os direitos das crianças. Sabiam que no dia 20 de novembro comemora-se o Dia dos Direitos das Crianças? Sei sim! É o dia em que lembramos que todas as crianças do mundo têm direitos e que os adultos têm de os respeitar. É isso mesmo! Às vezes parece óbvio, mas há crianças que ainda não têm acesso à escola, à saúde ou até à segurança. Por isso é que este dia é tão importante, para lembrar que ninguém pode ser esquecido. E os direitos não só são coisas grandes, também temos de brincar, a dar opinião e ser ouvidos. E ao amor da família, a um nome, a uma casa segura, a estudar, a ser tratado com respeito e sem violência. Há também o direito a sonhar, a crescer com liberdade e a ter tempo para ser criança, sem pressas e sem medos. Sabem o que é giro? Estes direitos são os mesmos para todas as crianças, de todos os países e culturas. Pois é, quando os adultos ouvem-nos, conseguimos ajudar a mudar as coisas. Na escola, em casa, na comunidade. O direito à voz é dos mais bonitos. Ser ouvido não quer dizer mandar em tudo, mas sim participar, colaborar e até mesmo construir junto. É como aqui na rádio. Estamos a dar a nossa voz para falar de temas que nos importam. Então estamos a viver um dos nossos direitos neste momento. E também um dever, o de respeitar os outros para que todos possamos viver os seus direitos igualmente. No fundo, o Dia dos Direitos das Crianças lembram que todas as crianças têm valor e que o futuro também é delas. E cabe de nos cuidar desse futuro. A Voz da Assembleia, a tua voz, a tua escola. Silêncio! Vamos dar início à Voz da Assembleia. Este é o nosso lugar para conversar. Vamos lá falar. Este é o nosso lugar para conversar. Vamos lá falar. Este é o meu tempo de antena. Dos pequenos aos crescidos, cabem todos aqui. Vamos falar da escola e não só. Temos muito para dizer sobre a vida. Esta é a Rádio Jovem dos Miúdos aos Graúdos. É mesmo fixe? É a tua rádio? É a tua voz. E já cá estamos de volta. Se acabou de se juntar a nós hoje temos estado aqui a falar um bocadinho sobre o Dia Universal dos Direitos das Crianças, um tema muito importante e que devia ser falado todos os dias e não apenas nestas circunstâncias. Se não ouviram, ou espero até às 8 ou então esperam que o episódio saia no Spotify. Que isto não é como as gravações automáticas, dá para voltar para trás. Portanto, temos tido aqui uma manhã cheia de testemunhos muito interessantes. E Paula, eu queria que tu repetisses a pergunta que fizeste há pouco, porque eu não me lembro, foi uma pergunta que tu sacaste aí da tua cabeça. Exato. Por isso pedia que repetisses, que é para poderem responder. Pronto, nós estávamos a falar dos direitos das crianças, que todos nós sabemos, eles estão ali fixos e parece que nos esquecemos, não é? E eu estava a fazer a questão se seria, por exemplo, uma estratégia boa irmos, ou pegarmos na lei, irmos também até às escolas e também os pais, não é? Para lembrar do essencial, mas pronto, eu até estava a dizer na escola, para ajustarmos um bocadinho melhor, não é? No contexto escolar, as necessidades das crianças. Pronto, e era para perceber um bocadinho a vossa opinião em relação a isso, não é? Se acham uma boa ideia, seria importante fazer esta abordagem.
Assim, até agora, portanto, a escola tem a preocupação de ter a melhor recepção, o melhor ambiente para as suas crianças. Mas nós não podemos esquecer que, enquanto organização, a escola, quem faz a escola são as pessoas, não é? E aqui é a relação que se estabelece entre e uma relação de confiança, não é? Porque tem que ser uma relação de confiança e tem que haver por parte de quem está nas instituições, na instituição escolar, na escola, no jardim-escola, não interessa, o compromisso, não é? Tem que estabelecer compromissos relativamente aos princípios, à missão da escola, aos princípios que a escola defende, aos valores que a escola defende. E é evidente que a escola não se pode dissociar dos pais nem de ninguém, porque a escola é a sociedade. Não é? É a sociedade que existe e é a sociedade em construção e em transformação permanentemente. Não é? A instituição escolar é isto, é mudança, é transformação. É evidente que a ação não acompanha alguns objetivos, né? Porque muitas vezes isto implica muitas mudanças e muitas transformações e nós sabemos que é difícil as pessoas aceitarem a mudança, não é? Pronto. E o Centro de Formação aqui tem um papel essencial, como é evidente, e eu não podia deixar de referenciar isso, enquanto capacitação do pessoal docente e não docente, porque o centro trabalha com os dois. E efetivamente, nos últimos anos, tem havido uma preocupação com várias temáticas que tem sido preocupação do centro e tem sido preocupação do pessoal docente, não docente, dos diretores, como é evidente, em particular porque eles definem as necessidades formativas para os seus agrupamentos, seja em termos de pessoal docente e pessoal não docente. Portanto, tem havido aqui um trabalho conjunto no sentido de capacitar todos os elementos das escolas associadas, ou dos agrupamentos de escola associadas, justamente nestas diferentes temáticas que aqui por acaso têm sido abordadas, não o brincar concretamente, mas também nós percebermos que as coisas têm que ser vistas de uma forma mais leve. Nós temos que levar as coisas a sério, mas não de uma forma intransigente, limitativa. Não, temos que olhar com a mente aberta o que é que nós podemos fazer com o que temos para as nossas crianças, perante as necessidades que as nossas crianças têm localmente. Portanto, parece-me a mim que, de facto, há esta preocupação. Parece-me que era importante todas as frentes se unirem numa frente única, tendo em conta justamente porque todos defendemos a mesma coisa. Não é trabalhar cada um para o seu lado. É tentar unir esforços e verificar o que nós queremos para a nossa comunidade. É isto, como é que podemos fazer, qual é o nosso papel nisto tudo. Porque devemos trabalhar colaborativo e cooperativamente, não é? Sim, eu por acaso agora até passava aqui a Adriana só pelo seguinte: nós fizemos recreios ativos na escola e, tal como a Play Street, também fizemos em parceria com as rotinas selvagens na escola. E é incrível, os miúdos vão a correr porque tinham ali uma alternativa diferente de brincar, que para quem já assistiu a uma Play Street, há muita forma de explorar o corpo ali, não é? Pronto, e o que é certo é que é pouco tempo. Por exemplo, eu se calhar até há pequenas coisas que se podem fazer, e eu gostava aqui que a Adriana, pronto, no tempo do recreio, naquilo que foi a nossa experiência, o que é que tu achas que a escola, ou que se poderia, em cooperação, porque nós estamos aqui ativos, pelo menos neste agrupamento, Adriana, o que é que acrescentas? Bom, eu acho que, antes de tudo, de facto, a união faz a força. E quando a professora Cristina descrevia o todo que é a comunidade educativa, que envolve famílias, escola, associações, comunidade local, nós temos vindo a caminhar
para uma espécie de dois lados da barricada, não é? Famílias de um lado, escola do outro, um certo muro de Berlim erguido e queixas de um lado e queixas do outro e apontar de dedo e de responsabilidades, mas efetivamente todos queremos o mesmo, todos queremos crianças felizes, bem-sucedidas, com boa autoestima, com um sentido de autonomia, sentido crítico, sentido de cooperação e, portanto, se queremos isto, nós próprios temos que cooperar. Exatamente. E, portanto, esta colaboração com a escola surgiu à boleia do projeto da Ecoescolas, à boleia de um estreitar de relação que foi possibilitado através da criação da Associação de Pais e uma associação que tem uma postura de cooperação e não de reivindicação ou de reclamação de que isto não está bem, ou identificar problemas e não procurar soluções, porque acho que temos que ir por essa via, porque falhas a gente encontra em qualquer sítio. Encontramos na saída. Sabemos quais são. Agora temos é que encontrar soluções pela cooperação. Às vezes são coisas relativamente simples e nós começamos por pegar numa iniciativa da própria escola em parceria com a Divisão de Ambiente do município e que pegava e tentava fazer pinturas em contexto escolar para sensibilizar para alguns temas ambientais, mas por outro lado a escola também sugeriu que se pintassem tabuleiros de damas e de xadrez no recreio para ver alternativas. Entretanto, nós acrescentamos aqui algumas pedrinhas nesta construção, propondo que para além dos tabuleiros de damas e de xadrez se fizesse uma pista de caricas, se pintasse um jogo do espelho, um twister, e à boleia disto os professores de Educação Física sugeriram: vamos resgatar o jogo do elástico. Tínhamos turmas de 5º ano que entravam para um 5º ano e sentiam aquele fosso que existe entre primeiro ciclo e segundo ciclo e de repente vem de um contexto em que a ludicidade é mais permitida ou encarada de uma forma mais natural e chega a um 5º ano e há um nível de exigência e de responsabilização e de trabalho que parece que já estamos a tratar como mini adultos, quando na verdade eles ainda são crianças. Estamos a falar de crianças de 10 anos e portanto pensou-se que o jogo do elástico poderia mediar aqui um bocadinho esta transição e haver alunos mais novos ensinarem outros alunos o jogo do elástico, e foi assim uma co-construção da comunidade e portanto acho que é isto que temos que ir fazendo. É óbvio que todos nós aspiramos a coisas um bocadinho mais ambiciosas, sonhamos com recreios mais dinâmicos, com outros equipamentos, outras atividades e outras propostas, mas as viagens de 1000 passos fazem-se com um passo de cada vez e em cooperação. Portanto, acho que é por aí. Obrigada, Adriana. Tal como prometido, Henrique, agarra na tua folha e lê-me, por favor, essa mensagem, que estamos mesmo a acabar. Portanto, vamos acabar em grande contigo. Pode ser? Sim. Então lê lá a tua mensagem. Mensagem com amor. As crianças são amor, são ternura, são bondade. São pequenos grãos de areia nesta complicada teia que chamam sociedade. Há direitos consagrados que os adultos temem esquecer, como a paz, saúde, o amor, o direito à família, à educação e proteção e o direito de viver. Ai, que fofo! Obrigada, e olhem, com as palavras muito ternurentas do Henrique, acabamos assim um programa. Lembrar para se nos seguirem no Instagram e no TikTok, Rádio_Jovem_Tavira, e claro, no Spotify, para ficarem a par de todos os programas até agora, caso não os tenham ouvido. Este é um programa onde as crianças e os jovens têm muito para dizer sobre a escola, a vida e não só. Este tema dos direitos universais das crianças é um tema muito importante que deve ser falado todos os dias e não só nestes dias, só porque fica bonito na comunicação social e na imagem. Portanto, obrigada a todos os que estão aqui. Foram muito incríveis entrevistados. Henrique, tu és muito fofo. Se o teu irmão quer ser realizador, tu por favor, vai para comediante, porque tu tens muita graça. Ele diz-me logo que não com a cabeça. Obrigada a todos. Esta é a Rádio Jovem, a tua rádio, a tua voz. Na Rádio Gilão Tavira. Até ao próximo sábado. Tchau! 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 Este é o nosso
nosso lugar para conversar. Vamos lá falar. Este é o nosso lugar para conversar. Vamos lá falar. Este é o meu tempo de antena. Dos pequenos aos crescidos, cabem todos aqui. Vamos falar da escola e não só. Temos muito para dizer sobre a vida. Esta é a Rádio Jovem dos miúdos aos graúdos. É mesmo fixe? É a tua rádio? É a tua voz. Rádio Gilão Tavira. Aqui há ritmo. Aqui há paixão. Em FM Online. e no teu coração. Ouve-nos na internet em radiogilão.com e em FM 94.8 e 98.4.